Antes da gente julgar os loucos que encontrar pelo caminho, é bom lembrar que falar com quem não quer ouvir também é conversar sozinho. Hoje vamos de Tarja Preta no Onde Nasce um Poema, vídeo 5. Eu começo dizendo que eu não correspondi às expectativas dos meus pais, talvez nem de amigos, nem de sociedade, nada disso, enfim. E esse texto, Tarja Preta, fala justamente disso, de parar de tentar dar satisfação para todo mundo e finalmente ir correr atrás da sua. E sempre que eu falo no poema Tarja Preta, eu costumo separar minha vida, assim, dividir em duas fases, antes e depois do medo. A fase antes do medo eu classifico quando eu estava tentando me enquadrar num roteiro de vida que não era meu. E era aquele sentimento da gente se limitar, assim, se censurar até, para se encaixar numa realidade cheia de regras, cheia de padrões que pressupõe que todo mundo é igual. Porque tem quase como um padrão social, assim, um estereótipo do que é ser uma pessoa bem-sucedida. E se você não se encaixa nessas regras, assim, nessas normas, mesmo as mais simples, mais cedo ou mais tarde você vai ser taxado de louco. E aí perder o medo desse julgamento, eu considero que seja talvez o primeiro passo para você ser o que quiser. E essa forçação de barra, assim, de que é possível seguir uma receita de sucesso, ou de comportamento, ou de que é felicidade, inclusive, acredito que seja o que está nos deixando mais doentes. E essa percepção, assim, de que a gente não precisa seguir um padrão por não ser todo mundo igual, foi o que me fez despertar, na verdade. E aí, nesse ponto, eu queria trazer um trecho do livro que antecede o poema Tarja Preta, que diz mais ou menos assim, ó: nem todo talento cabe no diploma, nem toda identidade cabe na carteira. Nem todo mundo é igual, pelo contrário, há quem busque o seu sonho a qualquer preço, mas há quem se venda por salário. Quem está errado? Na minha opinião, apenas quem estiver fazendo algo que não quer porque disseram que era o certo. O que te disseram que era o certo, entende? Como se você não fosse capaz de pensar com a própria cabeça para não fugir dessas normas, não fugir dessa normalidade, na verdade. E aí que eu me pergunto, o normal é acordar todo dia reclamando, insatisfeito? E se você começa a prestar atenção, assim, você vai ver, se olhar para o lado, assim, que a quantidade de pessoas insatisfeitas é muito maior do que aquelas pessoas que estão vivendo depois do medo, que estão vivendo uma vida com tranquilidade. E essa tranquilidade das pessoas que vivem depois do medo, eu acredito que venha da satisfação de perceber que estão ocupando o seu lugar no mundo com coerência em relação a quem elas realmente são. E aí perceber que perder esse medo do julgamento mesmo vai te trazer uma liberdade enorme para você decidir o que quer fazer. E não é só esperar que algo vá te trazer a felicidade, mas é também fazer alguma coisa que te leve ao encontro do que te faz feliz, entende? E isso para mim é estar livre daquela monotonia quase que surge de uma espera inerte da passividade. Isso para mim é liberdade, é se livrar dessas amarras assim e ir buscar o que te faz feliz. E essa liberdade apavora aquele cara que ainda está vivendo antes do medo. E esse pavor, assim, esse medo traz o julgamento, baseado na vontade que essas pessoas gostariam de estar fazendo o que você está tentando, pelo menos, mas não tem essa vontade, não tem essa coragem. Como elas não têm essa iniciativa, se não tem essa vontade, fica muito mais fácil chamar de louco, né? Mas aí repara, também chamam de loucura aquilo que alguém que teve mais coragem foi lá e fez. Falei demais, né? E a inspiração desse texto, Tarja Preta, eu posso dizer que veio de toda essa insatisfação assim e da consciência de que se eu tivesse me anulado, eu teria matado o meu sonho por consequência e assim, matando o meu sonho, eu teria morrido antes da minha própria morte. E aí que eu digo no poema ali que o meu relógio eu joguei fora, cansei de perder tempo esperando a hora certa. E quando eu finalmente percebi isso, eu dei os passos necessários para parar de contra o que eu não queria e finalmente ir a favor do que eu sempre quis. E aí, voltando ao início do texto, onde eu disse que eu não correspondi à expectativa de amigos ou dos meus pais, eu posso dizer que eu fui maluco o suficiente para superar essa expectativa. E vem daí o alívio que eu disse antes de ter a tranquilidade da consciência de estar ocupando o seu lugar no mundo, vivendo depois do medo. E aí eu encerro com um trecho do poema que fala justamente disso, dessa percepção, desse despertar assim para poder viver depois do medo. Que eu falo assim: quando você percebe que tem alguma coisa errada em acordar todo dia reclamando nessa insatisfação e foge dessa rotina, desse padrão, ainda vão dizer: esse cara é louco, esse cara só pode ser louco. Mas é aí que eu te iludo, porque os loucos podem tudo.